A gente entrar na cozinha, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui o nosso hall de entrada. Até hoje eu acho que não é o quartzo branco. Eu já tampei o buraco. Ela tem os dois tipos de caída, né? Você pode puxar, que tem essa divisória no meio. A nossa despensinha ela é do chão ao teto. O gavetão é um caso de amor e ódio, tá? Oi, gente, eu sou a Ceci, dona do apartamento da cozinha verde. E já tem um tempo que eu gravei um vídeo mostrando aqui pra vocês como que tinha ficado a cozinha. E eu acho que isso, na verdade, foi quando a gente literalmente terminou a reforma. Então agora eu vou trazer esse vídeo pra vocês mostrando como está a cozinha na prática, tá? Como que ela ficou e como que a gente tem usado no dia a dia. Então vamos lá. Nem tá toda arrumada, tá, gente? Mas como eu tô vendo esse vídeo há bastante tempo, eu resolvi trazer assim mesmo. Antes da gente entrar na cozinha, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui o nosso hall de entrada, que ele é literalmente do lado. Depois eu trago mais detalhes dele, tá? Mostro como que é dentro do armarinho. Mas a gente resolveu fazer aqui essa divisória, no caso, né? Tem gente que não faz isso. Eu resolvi fazer o nicho da geladeira. E aí, na época, a gente não tinha geladeira no tamanho que queria. Então, a gente já fez o nicho pensando em deixar a folga, tá, gente? Pra geladeira nova. Isso é muito importante quando você for planejar seus móveis. Porque se você já souber o eletro que você quer, você já consegue ter as medidas dele. Mesmo que demore aí para você ter ainda, comprar o eletro, fazer a troca, o ideal é sim que você deixe o tamanho para tudo, tá? Então aqui tem mais ou menos uns 10 centímetros em cima ainda. E a minha outra geladeira, eu acho que ela vinha aqui. Então sobrava bem mais espaço. E eu levei uns 2 anos mais ou menos para trocar, tá, galera? Dos lados tem mais ou menos 3 centímetros, eu acho, hoje, né? Cabe aqui uns 2 dedos meu. Então, aqui dos lados, a gente tem basicamente 3 centímetros entre a geladeira e o nicho. E em cima, principalmente, porque pode superaquecer, né? Se você não deixar esse respiro. E aí já sabe, né? Se superaquece, vai dar problema, então é melhor não arriscar. No hall de entrada, a gente fez uma prateleirinha, ó. Tem um incenso queimado ali. Usa o elefantinho, né? Diz a lenda que o elefantinho virado para a porta traz riqueza. Então a gente acredita em tudo que atrai a prosperidade. Fiz uns ganchinhos aqui. Esses ganchinhos, gente, eu comprei no Mercado Livre na época. Mas eu tenho eles desde que eu morava no outro apartamento, tá? Alugado ainda. E tipo assim, esse gancho, esse tom de madeira foi o que me ajudou a decidir que eu queria que os móveis amadeirados aqui em casa tivessem esse tom mais claro, né? Mais confortável, digamos assim, né? Esse daqui é o Carvalho Treviso, tá? Eu adoro ele. E aqui a gente fez o nosso hallzinho de entrada, que era para ser uma sapateira, mas a gente teve problema com a marcenaria, eles não conseguiram fazer e aí virou um armarinho. Em outro vídeo eu abro aqui pra você. Indo aqui pra cozinha, de fato, o que a gente tem? A gente tem uma pedra de quartzo branco, que eu fiz muita questão de ter, gente. Gente, a minha voz vai estar ruim hoje, mas assim, já tem quase 1 mês e meio que eu tô sem voz. Então, vocês, os novos que estão chegando, estão me conhecendo rouca, e os antigos vão estranhar ou sentir dó, mas eu não tenho o que fazer. Então vamos lá. A minha pedra aqui, ela é um quartzo branco, era o meu sonho, tá? Paguei, me esforcei, mas não tivemos um resultado muito legal aqui na finalização. Infelizmente a gente não escolheu bem o fornecedor, então a gente tem problema com as emendas, a gente tem emenda quebrada, tá? Tá até um pouco molhado aqui. Direto não, mas pelo menos 2 vezes eu já passei o PU aqui de novo nas esquinas, porque começa a quebrar. E a minha pedra, ela já tinha cedido ali um pouco com mais ou menos
6 meses de instalada, então minha pedra já tinha cedido. Chamei a empresa, eles vieram, fizeram uma gambiarra que não mudou muita coisa, mas enfim, só dor de cabeça. Eu quis um quartzo branco, até hoje eu acho que não é o quartzo branco, tá? Eu acho que é o quartzo... Qual é aquele? O quartzo Prime, porque com 15 dias instalada a gente já teve uma mancha na pedra. Hoje essa mancha quase não tem mais, mas eu também já lavei bastante essa pedra. Mas manchou bem recente e qualquer coisa mancha, na verdade, tá? É que a gente tenta ser muito cuidadosa. A gente é extremamente cuidadosa, na verdade. Então, tipo assim, fizemos hambúrguer ontem à noite. Já limpei tudo na hora. Se caiu um molho de tomate, não pode ficar, tem que limpar na hora. Pingou um vinho, limpa na hora, amor, porque senão vai dar ruim. Então aqui só para vocês verem algumas coisas mais de perto, né? Os rejuntes, eles estão bem feinhos, tá? Tá esbranquiçado porque eu mesma já refiz. Eu tinha, gente, o porta-detergente embutido aqui e como vocês podem ver, eu já tampei o buraco. Então eu paguei, né, para uma empresa, para eles virem aqui e fazer a tampa do buraco. Isso é uma coisa que eu observo, inclusive, porque se você parar para pensar, isso daqui eu pedi quartzo também, foi com outro fornecedor. Olha a cor desse quartzo e olha a cor desse quartzo. Pra mim, não é quartzo que eu tenho. Logo no começo, quando eu desconfiei, aconteceu de eu reportar pra empresa. Eles mandaram o pessoal aqui investigar, mas assim, não dá pra confiar porque assim, era um pessoal deles mesmos, né? Então assim, olharam embaixo da pedra, viram que tinha uma escrita lá, sei lá o quê. Enfim, falaram que é quartzo. Pra mim, não é, pra mim nunca foi. Que eu não tive escolha quanto ao cooktop de indução ou de gás. A gente usou a gás porque, segundo a construtora, não era possível ter cooktop de indução. Hoje a gente já sabe que tem pessoas no prédio que instalaram, mas a gente acabou seguindo com o tradicional mesmo, a gás. Era o melhor custo-benefício na época também. A gente tem aqui o cooktop de indução. A gente colocou um depurador slim, ele entra aqui no armário. A gente colocou uma cuba grande, que ela é extremamente exagerada. Gente, eu sei que tem louça, tá? Ignora. A Ju foi fotografar, ela não conseguiu lavar, então assim, ignora. Eu já vou lavar. A gente colocou uma cuba gigantesca, porque a minha ideia era que realmente a louça suja ficasse escondida. E você vê que dependendo do ângulo, ela fica mesmo. Mas eu também perdi muito espaço de bancada, né? Perdi muito espaço de bancada aqui. Isso é uma coisa que faz falta no dia a dia. Eu também quis colocar a calha úmida. Então, apesar de ter colocado um tamanho bem menor, ela também ocupa espaço na bancada, né? Se eu tivesse colocado uma cuba de 40 por 40, mais ou menos, eu acredito que teria sido suficiente. Porque essa minha cuba, ela tem 56 de largura. Então, 40 por 40 seria mais ou menos aqui. E aí eu teria todo esse espaço aqui de bancada livre. Então, isso é muito importante na hora de fazer teu planejamento de projeto aí, tá? Eu planejei com esse foco, esconder as louças, mas na prática faz mais falta ter espaço de bancada, porque como vocês podem ver aqui, a gente não tem muita possibilidade. A torneira da gente é daquelas monocomando, tá? Que vem com um filtro embutido. A gente não ia ter muito espaço para colocar por aqui, né? Então a gente preferiu uma torneira já com filtro embutido. Ela é maravilhosa. Comprei no Mercado Livre mesmo, funciona super bem, nunca deu problema. Já tem quase 3 anos que a gente mora aqui. E aí ela tem os 2 tipos de caída, né? Você pode puxar e aqui você escolhe, né? Se você quer de bica, caída de bica ou de chuveirinho. E aqui, esse botão aqui, se você apertar, você pode arrastar e ela não vai estar derrubando água, entendeu? Então eu amei essa torneira, ela não foi cara na época, mas eu acho que o anúncio já expirou. E o filtro, a gente comprou um filtro que fica embaixo da pia aqui, para fazer a troca dele, tipo, a cada 6 meses. Então,
Eu acho ela maravilhosa. A gente não sente falta de água gelada. Então, pra gente é tudo bem. Se a gente quiser água gelada, a gente pega aqui na geladeira. A minha cozinha é diferenciada, gente. Eu coloquei aqui tradicionalmente as gavetas e a portinha, certo? Então aqui a gente tem gaveta de talher grande. Não era assim antes. Então a gente já fez a troca da gaveta também, porque antes ela era cortada seguindo a calha úmida. Aí a gente tem a gaveta dos talheres, clássico, né? A gente tem uma gaveta que tem essa divisória no meio, e aqui a gente usa para guardar jogo americano, e aqui a gente usa para guardar talher de marmita, esses porta-saco. E no fim, a gente tem a gaveta dos panos de prato. Então, a gente tem aqui os panos tanto toalhinha, tanto os não toalhinha para secar a louça e toalhinha para secar a mão. Aqui embaixo, a gente tem as nossas louças, né? A gente tem as tigelinhas, tem liquidificador, tem tábua de carne, tem pratos fora do conjunto, pratos do conjunto. E a gente usa aqui esses emborrachados entre as louças para não arranhar elas. E lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, aqui no fundo é a parte do filtro, tá? O filtro de água que vai lá para a torneira. Aqui a gente não tem uma prateleira inteiriça, né? Você pode ver que ela morre aqui por conta do encanamento. A ligação do cano da gente ficou uma porcaria. E aqui a gente tem embaixo as panelas, né? Bagunça e panelas. Então a gente tem bastante panela e esse descanso, esse suporte aqui para as tampas. Aqui a gente usa para isso, então, pratos e panelas. Aqui a gente tem o forno e do lado do forno, aqui é um canto em L. Então a gente tem todo esse espaço aqui de armário aqui dentro. E a gente usa para guardar os itens da lavanderia. Então a gente usa tudo que é item de lavanderia. E aqui no fundo tem mais coisa, tipo balde, pano. E tem uma luzinha também que acende e ajuda a gente na hora de procurar alguma coisa. E tem o tanque, né, gente? Vocês estão vendo que tem um tanque embutido aqui de fora. Se você ver de longe, você não consegue identificar. Mas a gente fez esse tanque esculpido aqui. E a gente nunca usa, tá? Essa tampa do tanque é muito pesada. Muito pesada. Tipo assim, não é nada funcional para usar no dia a dia. A gente só queria a tampa do tanque para realmente dar esse efeito, né? Tipo, a gente não tá usando, vai estar fechado. E a gente ganhar espaço para apoiar aí uma coisa em cima. Mas na prática não funciona. A gente tem preguiça de tirar a tampa. É extremamente pesada. E a gente também não fez torneira. Isso é outra coisa. Aqui a gente também não fez torneira porque a gente queria tudo escondido, gente. Então, a gente tem uma ducha aqui dentro que não é funcional. Tem outra tampa aqui, tá? Então, essa outra tampa e tem a ducha. Aqui é a ducha. Não quer dizer que eu não uso, tá? Mas é muito raro. A gente usa mais quando precisa enxaguar um pano que tá muito sujo e eu não vou jogar direto na máquina, entendeu? Tipo, mas são raros os casos. E aí tem isso também. A tampa ficou errada, como vocês podem ver. Essa daqui tá no nível. Mas essa daqui não está. E aí é mais uma coisa que foi errada da marmoraria, né? A marmoraria fez a colagem do tanque errado. Gente, eu só peguei fornecedor ruim aqui, de verdade. A marmoraria fez a colagem do tanque errada. E aí, essa foi a tampa que eles entregaram, uma tampa sobreposta.
Gente, eu já tava tão estressada com reforma, tão estressada, que chega uma hora você é vencida pelo cansaço. Você só fala assim, tá bom, eu só quero que vocês saiam da minha casa. E aqui foi assim, a gente sofreu muito para instalar os móveis, a gente sofreu com a marmoraria, a gente sofreu até pra colocar o box no banheiro, gente. Tipo assim, não foi fácil, entendeu? Quando as pessoas falam, aproveite o processo, amada, você não tem noção do que é o processo pra estar falando pra aproveitar. Se o seu foi ótimo, que bom, o meu não foi. E aqui eu coloco a fruteirinha em cima e basicamente fica assim no nosso dia a dia. Aqui é um cantinho que também tem um LED. E aqui eu tenho um pendurador, um cabideiro, digamos assim, né? Mais uma coisa que eu quis que ficasse oculta. Então eu fiz um cabideiro aqui, ó, pra pendurar blusas quando tiver muito frio, ou tá difícil de secar, ou tá muito cheio o varal. Então eu fiz esse cabideiro pra colocar aqui, que é bem raro de usar hoje em dia. Eu confesso que eu já usei muito, mas usei muito no início da moradia aqui, né? Quando a gente tinha pouca coisa. Porque aqui tá vazio agora, mas a realidade é que a gente fica com a airfry aqui e a gente usa airfry todas as manhãs. Então não faz sentido eu ficar pendurando a blusa aqui, ficar tirando pra não ficar com cheiro de airfry, ficar guardando a airfry o tempo todo. Eu também fiz um cantinho planejado para airfry. E eu tenho preguiça de guardar airfry, gente. Gente, é muito difícil. A gente pensa em tudo, mas na prática funciona de outro jeito, né, no dia a dia. Esse daqui é o espaço mais livre que eu tenho de bancada, que eu posso usar como auxílio, se eu quiser cortar alguma coisa. Se eu estiver cozinhando aqui, a Ju pode preparar alguma coisa aqui. Mas é raro estar assim vazio, né? Geralmente sempre fica a airfryer aqui em cima e aí eu trago esses potinhos pra cá. Agora pra parte superior aqui do armário. Aqui eu tenho um cantinho que eu fiz pra ser o espaço da airfryer. E assim, eu guardo mais ela quando eu vou receber amigos e tal, mas no dia a dia a gente realmente deixa ela aqui fora. Então aqui eu usei a medida da nossa primeira airfryer. Graças a Deus continua cabendo até hoje, porque a gente já trocou algumas vezes. Aí cabe algumas garrafas, cabe papel toalha, e lá em cima ainda tem alguns potes e algumas tapas. Do lado de cá, a gente tem pote hermético, né, gente? Então tem pote de vidro, tudo que é pote de vidro, alguns de plástico, tá aqui também. Aqui a gente tem bagunça. Aqui a gente tem o espaço do depurador, tá? Então essa caixa aqui é o depurador. Aí a gente guarda a churrasqueira, balança e em cima tem mais 500 garrafas, porque talvez a gente seja viciada em garrafa. Então é um espaço que tem, assim, tem bastante espaço para guardar coisa, tá, gente? Então isso a gente não pode negar. E era uma das minhas maiores preocupações. Agora eu vou abrir aqui em cima, tá? Essa parte aqui de cima, que é onde a gente tem um micro-ondas, xícaras, e aqui em cima são aquelas coisas que a gente quase nunca usa, só usa no Natal. Então lá eu não vou abrir não. Ó, nossas portas elas têm o amortecimento, pelo menos. Mas de novo, tivemos muitos erros de marcenaria, então abrindo para vocês aqui, eu tenho fita colada, sabe? Foi um trabalho muito burro feito aqui. Aqui a gente tem alguns copos e xícaras e aqui o micro-ondas. Meu micro-ondas sempre ficou assim, tá, gente? Eu queria uma visão limpa aqui, então meu micro-ondas ficou muito bem guardado. A gente abre quando quer usar, fecha quando não tá usando e tá tudo certo. E aí é só fechar aqui se quiser. E ela vai sozinha. Aqui em cima é o que eu já falei, potes de Natal. E aqui eu tenho outro espaço de armazenamento, gente. Aqui é em cima da geladeira. E aí aqui é literalmente uma Nárnia. Cabe muita coisa, a gente tem bolsinha de marmita, copo de drink,
cestinha, outro liquidificador lá no fundo, tem bastante coisa. E também tem o amortecimento. Falando de dispensinha, bora ver a nossa? A nossa dispensinha ela é do chão ao teto. Então aqui a gente tem uma cafeteira que a gente usa no dia a dia, moedor de café, pó de café e uma mini farmácia, porque está em uso, como vocês podem ver pela minha voz. E a dispensa? E aqui tem a dispensa. Gente, nós fazemos compras do mês, tá? Compras do mês. E cabe tudo aqui. Tudo. Então, assim, hoje é dia 20 de junho. A gente fez compra no dia 1º de junho, provavelmente. Como vocês podem ver, a gente não comeu muita coisa. Mas, cabe bastante coisa. A gente nunca deixa de comprar nada aqui, nunca. É uma dispensa de 17 centímetros de profundidade, se eu não me engano. Eu vou confirmar as medidas e aí eu coloco escrito aqui no vídeo pra vocês, tá? A parte de cima da dispensa, a gente tem mais xícaras que a gente não usa porque elas são bonitas. Potes com alguns mantimentos que duram mais tempo. E aqui embaixo a gente tem um pote de macarrão que tá vazio, como vocês podem ver. Milho, tem mais algumas coisas, né, gente? Azeite e tal, enfim. Essa é a nossa dispensa, cabe bastante coisa, tá? Eu não me arrependo de ter feito ela. Antes que eu me esqueça, aqui fica a nossa máquina de lavar. É uma lava e seca, tá? Outro erro é que o nosso piso não ficou nivelado. Então eu precisei colocar essas borrachas de amortecimento aqui de garagem, porque ela se mexe. E aí eu tô sempre dando um empurrãozinho nela também, para que ela vá um pouco mais para trás. Aqui ela vive perigosamente. Mas tá aqui há 3 anos. E por fim, além de ter o forno aqui, eu também tenho um gavetão, gente. Um gavetão é um caso de amor e ódio, tá? O gavetão é enorme, cabe muita coisa. Tem escada, pá, um monte de coisa, gente. Mas a gente precisa ser sincero, que esse gavetão, eu tô chegando nos 30, gente. Daqui a pouco eu não quero ficar mais me agachando pra pegar as coisas, entendeu? A lombar já reclama, a lombar da Juliana já tá estourada, então assim, precisava. Hoje eu teria pensado melhor. Tudo bem que aqui a gente não teria espaço também, mas eu não faria o gavetão embaixo e faria aquela porta, né, em pé mesmo, vertical, onde você consegue guardar as coisas. Então eu não faria mais o gavetão. É ótimo, tá? Guarda muita coisa. Mas assim, acho que são muitas coisas que a gente nem lembra que tem, sabe? Sempre isso, né? Sempre coisas que a gente não lembra que tem. É muito útil, né? E assim, realmente, de acordo com o espaço, era o que dava para ser feito. Mas hoje em dia eu não acho que é a melhor opção. Se você estiver aí planejando o seu apartamento, eu pensaria 2 vezes antes de fazer um gavetão. Essa daqui é a minha cozinha e espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como que ela tem funcionado hoje em dia na prática. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber ainda sobre a nossa cozinha. O MDF verde é o verde jade da Arauco. O amadeirado é o Carvalho Treviso. E o branco é o branco TX, mas a gente não tem ele aqui na cozinha. A pedra é o quartzo branco, que eu já falei. Quem quiser acreditar, acredite. Eu acredito que não é. E acho que esses são os detalhes que a gente tem por aqui na cozinha. Não esquece de se inscrever para receber os próximos vídeos e aproveite e ativa o sininho, para receber as notificações também sempre que tiver alguma coisa nova por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!